Ao vivo. Olá, amigo, olá, amiga que acompanha a TV Informe. Estamos ao vivo aqui no Facebook para dar sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Blumenau, devidamente homologados pelas convenções partidárias, para que esses tenham a oportunidade de expor as suas ideias e mostrar suas propostas para a cidade. Nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, mais uma candidatura foi homologada, a de Ricardo Alba pelo PSL. É ele que está conosco, seguindo os protocolos por conta do coronavírus, com distanciamento, mas sem máscara, para não prejudicar o som. E assim que acabar, tanto o candidato quanto eu já colocamos ela de volta. Será uma entrevista entre 35 e 40 minutos sobre conceitos, ideias e propostas, sempre tendo como eixo central o plano de governo, mas também assuntos pertinentes à política. Estamos ao vivo pelo nosso Facebook, estaremos recebendo as mensagens de vocês, mas não vamos interagir com elas, ficando a cargo do candidato, se ele quiser, depois analisá-las e respondê-las. Mas pedimos para você que nos acompanha, que curta e compartilhe, para que mais e mais pessoas recebam essa mensagem. Candidato, obrigado pela sua presença. Então hoje o PSL fez a sua convenção, os outros partidos também que lhe apoiam fizeram a sua convenção. O senhor tem aí 6 partidos, contando o PSL, mas o seu candidato a vice é o empresário do ramo hoteleiro aqui de Blumenau, Emil Chartuni, ou seja, o PSL vai de chapa pura. Alexandre, primeiro uma satisfação conversar contigo aqui no teu estúdio, conversar com as pessoas, conversar com o blumenauense, mostrar a nossa forma de fazer política, o nosso trabalho, as nossas propostas, né, até os limites, né, que a lei eleitoral permite, é claro, e mostrar hoje também um dia feliz, o 7 de setembro, né, a data da independência, um dia marcante para o Brasil e marcante para a nossa cidade também. Hoje tivemos a convenção do nosso partido, foi uma convenção que envolveu 6 partidos, né? E foi homologado o meu nome, eu tive a felicidade de ser escolhido para ser candidato a prefeito de Blumenau, para representar essa coligação de partidos que quer uma nova proposta para a cidade, uma nova proposta de modelo econômico, um olhar mais apurado aos bairros, às pessoas, aos 360 mil habitantes que moram nos 35 bairros da cidade. Então, hoje, um dia feliz, fui escolhido por esses 6 partidos para ser candidato a prefeito da nossa cidade de Blumenau, eu que sou blumenauense. Fico muito feliz em poder representar a minha cidade, né? Já fui vereador, hoje sou deputado, e carregar nos ombros hoje essa responsabilidade de ser candidato a prefeito me deixa muito feliz e me considero muito preparado para essa missão. Candidato, antes de entrar nas suas propostas, vou falar um pouquinho sobre política. Eu quero saber da sua relação com o governador Carlos Moisés. O senhor apoiou ele no projeto de eleição, o senhor participou da base de sustentação na Assembleia, participou e participa, mas hoje ele está aí com 2 CPIs abertas na Assembleia Legislativa e com mais uma na boca que vai ser protocolada amanhã. Qual é a sua posição sobre o governador Carlos Moisés? Qual vai ser a sua posição na CPI, nessas CPIs que estão tramitando na Assembleia Legislativa? Excelente a tua pergunta, porque a gente consegue posicionar o nosso relacionamento com o governo do Estado. Primeiro que nós apoiamos o governador porque ele fazia parte do time Bolsonaro, né? O Bolsonaro pediu para que nós apoiássemos o governador e saímos todos às ruas para eleger deputado estadual, federal, governador e presidente da República. E o nosso relacionamento, enquanto deputado, com o governo do Estado é institucional. E a resposta está na quantidade de recursos que nós temos trazido para Blumenau e para a região. Sou o deputado que mais trouxe recursos disparado para Blumenau, para a rede hospitalar, para a educação, para a infraestrutura, justamente por causa dessa proximidade institucional entre deputado e governo do Estado. Proximidade que deve haver, seja qual for a sigla em questão. Ou seja, eu teria que ter proximidade com qualquer governador de qualquer sigla para atender o município de Blumenau como venho atendendo. Para trazer recurso para o Hospital Santa Isabel, que não recebia nada e recebeu 13 milhões no ano passado. Para trazer o centro de eventos, 28 milhões. Para trazer o balizamento do aeroporto,
4 milhões para trazer os 3 milhões do Hospital Santo Antônio, numa dívida de 2017 que conseguimos fazer com que o governo do estado pagasse. Então, essa proximidade institucional, político-institucional, possibilitou a vinda dessa grande quantidade de recursos. Isso não significa ter afinidade político-ideológica. Afinidade político-ideológica eu tenho com o presidente da República. Carrego a bandeira dele desde 2013, 2014, trouxemos ele a Blumenau em 2015, quando ele era desacreditado, quando era um pretendente a presidente da República, um deputado federal muito criticado pela imprensa. E nós lá atrás, desde sempre, acreditamos e ficamos com o nosso presidente e estamos ainda com o nosso presidente. Então é bom pontuar isso daí. Minha relação com o presidente da República permanece inalterada. Eu sou bolsonarista de raiz, não de última hora agora, como alguns pretendem ser, porque o Bolsonaro está em alta. Não, eu sou desde lá atrás, desde as manifestações, apoiando o nosso presidente, colocando as pessoas na rua, indo com as pessoas na rua, movimentamos uma grande massa aqui em Blumenau em prol das manifestações cívico-patrióticas, que deu resultado, elegemos o nosso presidente Bolsonaro. A nossa proximidade com o governo do estado é no sentido pragmático, atender o Vale do Itajaí. E isso eu tenho que fazer, seja qual for o governador, de qual sigla for. Como morador de Blumenau, o senhor está satisfeito com o governo Carlos Moisés, com as ações do governador para Blumenau e região? Em parte sim, em parte não. Eu acho que cada vez mais a gente tem que cobrar um olhar mais apurado para Blumenau e para o Vale do Itajaí, mas em parte também eu não posso desmerecer o que nós trouxemos em 1 ano e meio, que há décadas deputados anteriores buscavam e não traziam. Lembrando que deputados anteriores também tinham proximidade com os governadores. Tínhamos 2 deputados que eram do mesmo partido do Raimundo Colombo. E o que eles trouxeram? Nem se compara com o que eu trouxe em 1 ano e meio. Eu estou atendendo reivindicações históricas, há décadas, de Blumenau e do Vale do Itajaí, num curto período de tempo. Ou seja, a gente arregaçou as mangas e foi trabalhar realmente para o Vale do Itajaí e para Blumenau. Candidato, senhor eleito, qual será a prioridade das prioridades ao sentar na cadeira de prefeito? São várias as prioridades, são várias as propostas que a gente colocou no nosso plano de governo, que está em análise, está em elaboração por uma equipe multidisciplinar. Tem muita gente pensando o desenvolvimento da nossa cidade, em todos os sentidos. Trânsito, transporte, desenvolvimento econômico, social, olhar para os bairros, turismo, mas sem sombra de dúvida, o desenvolvimento econômico pautado no olhar para os bairros. Olhar para os 35 bairros da cidade. Você que mora nos bairros sabe que as últimas administrações deixaram vocês de lado. Essa é uma realidade. Morador da Itopavazinha, do Badenfurt, do Texto Salto, do Progresso, da Glória, foi esquecido pelas últimas administrações. E a gente não pode esquecer que o blumenauense está nos bairros. E é lá que precisa ter o posto de saúde, lá que precisa ter o CI, a creche. Tem 2.182 esperas na fila única de creche. 2.182 crianças esperando por creche em Blumenau. Então a gente precisa olhar para os bairros da cidade. Eu tenho feito isso como deputado, até onde as minhas mãos alcançam. Destinei recurso para vários CIs, para vários postos de saúde. Posso dar 2 exemplos aqui, Alexandre. O CI Leonardo Terres, na Itopavazinha, destinei recurso. É uma creche lá. O posto de saúde Armando Odebrecht, também na Itopavazinha, destinei 200 mil para melhorar a educação e a saúde da população que vive nos bairros. A gente tem que olhar para os bairros da cidade. Essa é a minha grande proposta para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Para eu entender melhor, e o eleitor, o senhor está falando ação para os bairros, mas então o senhor pretende construir mais postos de saúde, o senhor pretende construir mais CIs, que foram 2 exemplos. Que tipo de ação o senhor quer fazer para esses bairros? Lembrando que não é só construir a edificação física, tem que botar gente para trabalhar ali. Em relação à CI, como eu falei, são 2.182 vagas em aberto. Que vai ser pior ano que vem. Vai ser pior. 2.182 crianças, famílias esperando por vaga em creche. Como é que soluciona isso daí? Comprando vaga na iniciativa privada, só que não supre toda a demanda. Não supre toda a demanda.
Até porque creches privadas não tem nos cantões da cidade. Não tem lá na Vila União, não tem na Vila Iense, não tem na Itopavazinha e nos outros bairros mais longínquos. Então é necessário, sim, um aporte mais maciço, mais descentralizado para os bairros da cidade, e aí passa pelo poder público também em construir algumas creches. Precisa ser aumentado o número de vagas em creches. Uma ação coordenada entre poder público, fortalecendo a educação, e compra de vagas na iniciativa privada. Insistindo com as suas ações no bairro, o senhor também falou sobre unidades de saúde. O senhor pretende implantar mais unidades de saúde nos bairros? O senhor pretende ampliar a oferta de serviços de saúde na cidade? Com certeza, tem muito a ser feito pela saúde. Sobretudo, fazer com que o município honre os compromissos com as unidades hospitalares da cidade. O município de Blumenau deve mais de 3 milhões para o Santo Antônio. Né? No final do ano passado, o presidente do Santo Antônio me ligou pedindo ajuda para eu conseguir recurso no governo do estado, porque não conseguia fazer o pagamento do 13º dos servidores daquela instituição. Eu fui lá e busquei 3 milhões para a entidade. Fiz o governo pagar uma dívida de 2017, quando eu não era deputado, quando o governador não era governador. Então, a gente está suprindo lacunas que foram deixadas há décadas na nossa cidade, seja em termos de educação, de saúde, de aporte para os hospitais. Veja só, o Hospital Santa Isabel, falasse em saúde, não recebia nada do governo do estado até nós criarmos a lei que reconhece Blumenau como a capital catarinense dos transplantes, para dar visibilidade ao trabalho do hospital de excelência, para dar visibilidade para a Associação Renal Vida. Conseguimos um olhar mais apurado do governo do estado, que criou o convênio entre o hospital e a Secretaria de Saúde, que deu 13 milhões e meio para o hospital que não recebia nada. Do nada para 13 milhões e meio. Então a gente fortaleceu bastante a nossa rede hospitalar, não só aqui em Blumenau, em toda a região também, mas o município tem que fazer a sua parte, não vem fazendo. Candidato, mas o senhor sabe que não é responsabilidade do município fazer aportes para os hospitais. É uma responsabilidade que não cabe ao município. Eu voltando a frisar qual vai ser a sua responsabilidade com relação às unidades de saúde, que são, sim, a real tarefa do município. Claro que é responsabilidade. É responsabilidade também dos municípios ajudar. Tanto que tem convênio com as unidades hospitalares, só que não honra o acordo firmado. Tanto que deve para o Hospital Santo Antônio e não honra o que deve. Na verdade, o município tem também que fazer aporte na saúde, assim como o Estado, assim como a União, todos participam do Sistema Único de Saúde e todos devem custear o sistema, toda a sociedade. Então vamos mudar um pouquinho a pergunta. O que o senhor vai fazer, caso prefeito, para diminuir os gargalos nos atendimentos dos hospitais, que é fruto de uma demanda excessiva nas unidades de saúde? Primeiro, fortalecer os postos de saúde, como eu venho fazendo como deputado, destinando recursos para os profissionais dessas unidades atender melhor a população, que estão abandonados pelo poder público. Essa é uma constatação. Fortalecer os AGs também, destinando 24 horas de atendimento. Outro ponto que pode ser estudado também, que tem que ser analisada a viabilidade econômico-financeira do município, é a criação das UPAs. Exemplo, Criciúma tem 2 UPAs, Criciúma tem 200 mil habitantes, Blumenau tem 360 mil e não tem nenhuma UPA. Vou repetir, Criciúma com 200 mil habitantes, uma cidade bem menor no sul do estado, tem 2 UPAs. Blumenau tem 360 e até hoje não teve um prefeito de coragem para fazer uma unidade de pronto atendimento e dar essas filas enormes nos hospitais, no Santo Antônio, no Santa Isabel, fazendo com que você, com que sua mãe, com que sua filha, sua esposa permaneça horas aí para o atendimento. Então a UPA, sim, tem que ser estudada a viabilidade econômica para implantar, para desafogar o atendimento do Santo Antônio e do Santa Isabel. Então o senhor tem esse modelo de UPA na cabeça para implantar aqui. O senhor também falou a questão do ambulatório, atender 24 horas. Como é que é essa ideia? Te dei 3 viabilidades. Fortalecer os postos de saúde, dar mais qualidade de trabalho para os servidores. Eles fazem um trabalho aguerrido, um trabalho fantástico. São profissionais qualificados, mas que merecem mais atenção do poder público. Fortalecer os AGs, ampliando inclusive o horário de atendimento e estudar a possibilidade econômico-financeira de criação de UPAs, a exemplo do que tem em Criciúma, que, em termos de gestão de saúde, vem dando uma aula em Blumenau.
Candidato, o senhor mora aqui na cidade, o senhor deve ter visto, é uma realidade de Blumenau, mas também é uma realidade de Santa Catarina e nacional, o crescimento da pobreza. Infelizmente, a gente anda aí, não tem uma sinaleira que a gente não vai encontrar alguém pedindo dinheiro. Recentemente aconteceu aquele incêndio bem no centro de Blumenau, que morreram 2 pessoas, mas se revelou uma tragédia, ou seja, pessoas morando quase em condição de indigência no coração da cidade. Qual é a sua visão sobre essa desigualdade social que tem na cidade e qual seria a sua política de assistência social para combater, tentar minimizar esses problemas? Emprego. Melhor política de assistência social é o emprego. Fazer com que as empresas de Blumenau permaneçam em Blumenau, porque elas estão saindo, sabe por quê, cidadão blumenauense? Por causa de burocracia, por causa de corrupção, porque uma empresa demora 6 meses para tirar uma licença para fazer uma terraplanagem, aí ela vai para Gaspar, vai para Timbó, vai para Indaial, vai para o Pomerode, é o que está acontecendo, porque lá não encontram essa burocracia, essa corrida de obstáculos que virou a nossa prefeitura, é uma constatação isso aí. E não só para o grande empreendedor, mas para o micro, para o pequeno, para o médio, para todo mundo. A gente precisa desburocratizar a prefeitura para fazer com que as empresas permaneçam aqui e os empregos permaneçam aqui. E também uma ação paralela, fazer com que Blumenau seja mais atrativa para investidores, seja de pequeno, de médio ou de grande porte também. Por exemplo, o Mercado Livre está saindo do Rio Grande do Sul. Sabe onde ele foi olhar terreno para vir para Santa Catarina? Em Gaspar. Por que o prefeito de Blumenau não ofereceu uma faixa de terreno e uma isenção tributária, uma parceria, algo atrativo para essa empresa, para trazê-los aqui, entrar em contato e trazê-los aqui? Olha quanto emprego vai gerar para Santa Catarina, olha quanto emprego vai gerar para o município se viesse para cá. Então, a melhor política de assistência social e de desenvolvimento social é o emprego. Onde há desenvolvimento econômico, há desenvolvimento social por consequência. Um dos grandes problemas de todos os municípios é a retomada econômica pós-pandemia. E o senhor falou da geração de emprego, da necessidade, o senhor deu alguns bons exemplos, mas a gente sabe que os limites da prefeitura nesse quesito de geração de empregos, eles acabam atraindo, dando fortalecimento para as empresas que têm, atraindo novas que vêm, mas eles são limitados, eles não conseguem dar conta disso. Como é que o senhor pretende motivar para essa retomada econômica tão importante que o Blumenau precisa pós-pandemia? O poder público municipal gasta muito mal. Um exemplo são os 17 milhões gastos em 4 contratos em publicidade. Né? São 4 contratos em 2 anos, onde a prefeitura de Blumenau em 4 contratos gastou 17 milhões e meio em publicidade. Com 17 milhões e meio, vai lá na região das Tatutibas, lá na Itopava Central, e vê quantas ruas que dá para asfaltar. Quantas ruas que dá para recapear. Quantos postos de saúde e AG que dá para fortalecer. Quantas dívidas do Santo Antônio que dá para pagar. O poder público municipal, a prefeitura, o prefeito, gasta muito mal a carga tributária que eu, que você, que todos nós arrecadamos. Eu não estou dizendo que não tem que ter mídia, não é isso daí. Mas não 17 milhões e meio em 2 anos, em 4 contratos. Nem o estado de Santa Catarina gastou tudo isso. Então tem que gastar com prioridade, que é saúde, que é educação para a população. A estrutura da prefeitura, a questão da máquina pública, sabendo que tem uma dificuldade, para quem já é servidor, você não consegue mexer, no máximo você consegue fazer um movimento para dar uma otimização, para dar uma eficiência no serviço, mas se o senhor pretende mexer, por exemplo, nos cargos comissionados, se o senhor pretende fazer fusão de secretarias, qual é a sua proposta com relação à máquina pública? Modernizar a máquina pública. A minha proposta principal da minha campanha é modernizar a cidade. Para isso, a gente tem que modernizar a máquina pública, colocar a administração no celular, ali no app, no cidadão, para ser tudo digital, todos os serviços digitais, área azul digital, tudo digital. E para modernizar a administração pública, a gente tem que tirar esse asilo político que comanda a nossa cidade há 40 anos, isso é fato. Hoje nós temos secretários de Estado, plural, não é um só, são vários, que são os mesmos desde 1980, da década de 80. Então a gente tem que procurar essa renovação com qualidade para que a gente possa modernizar a administração pública e, consequentemente, oferecer um serviço de qualidade, ágil, desburocratizado, digitalizado para o cidadão. Mobilidade urbana. Blumenau também não é só questão de Blumenau, mas Blumenau é um bom exemplo
agora a gente está vivendo esse período de pandemia, está um pouco mais tranquilo, mas você não consegue andar, já não tem mais horário de pico. Algumas obras estão sendo feitas, são importantes, mas a gente percebe que precisa muito mais. O senhor tem alguma proposta diferente do que está sendo feito aí para mobilidade urbana? Tem várias propostas, várias medidas que a gente colocou no nosso plano de governo e serão divulgadas no tempo adequado, mas algumas eu posso adiantar aqui, né? Olhar para os bairros, asfaltar essas ruas de barro da cidade. É uma vergonha isso daí. Blumenau, a terceira maior cidade do estado, com 360 mil habitantes. Vai para Itopava Central, Alexandre. Anda nas ruas da Itopava Central. Anda nas ruas dos bairros da cidade, dos cantões da cidade. Se tem asfalto, está tudo esburacado. E tem muitas que nem asfalto tem, onde o cidadão que está nos assistindo agora come poeira, a exemplo das Tatutibas. Então a gente tem que focar, inclusive, a melhoria da malha viária, do trânsito nos bairros da cidade. Em relação ao transporte coletivo, a gente tem várias medidas também que a gente vai anunciar, mas algumas que também é ponto comum entre vários candidatos, é a melhoria no transporte coletivo urbano, com mais linhas, com mais ônibus, com mais qualidade no pré-embarque, né? A gente precisa melhorar a qualidade do sistema como um todo, de forma que ele se paute não apenas no carro ou no ônibus também, mas que priorize o uso da bicicleta, fortalecimento da malha cicloviária, os passeios públicos, cobrar do particular as calçadas com mais afinco, que é a responsabilidade do particular. Então tem várias coisas a ser feitas. A cidade se prende a um debate há 8 anos. Ponte aqui, ponte ali. Não saiu ponte nenhuma. E o cidadão ficou chupando o dedo em casa. E os bairros abandonados? Eu vou olhar para os bairros. Eu vou olhar para os bairros. Já que o senhor falou do transporte coletivo, depois eu volto à questão da mobilidade urbana, nós estamos aí com a Blumob enxugando a operação cada vez mais e provavelmente, pós-pandemia, a operação do transporte coletivo, que o senhor defende que seja com mais qualidade, com mais isso, com mais aquilo, não vai ser a mesma, pelo que se desenha por aí. Como é que o senhor vai equacionar essa situação da Blumob? Faz um outro modelo, faz um outro edital, chama outra empresa, rescinde o contrato com ela, se ela não cumprir as condições estabelecidas no edital, no contrato. A gente tem que pensar Blumenau de forma ampla, multissetoriais de transporte, com multifatores de transporte, e não ficar refém de uma única empresa, como está acontecendo no caso da Blumob, que veio lá de São Paulo, era Piracicabana, depois se transformou em Blumob, né? Veio de forma muito questionada, quebrando um consórcio na cidade, que também foi feito de forma muito questionável. Então, a gente tem que pensar com muito mais atenção, olhando para o Uber com mais atenção, olhando para os outros meios de transporte com mais atenção, e não só também para o transporte coletivo. Volto a falar sobre mobilidade urbana, sobre eventuais obras que o senhor faça no governo. O senhor falou a importância de asfaltar e melhorar a malha viária em bairros, são importantes, mas a gente sabe que tem um problema crônico de Blumenau, de quem vai de uma região para outra é obrigado a passar no centro, tem um rio no meio e aí não tem santo. O senhor tem alguma proposta diferente nesse contexto? Por exemplo, o senhor pretende talvez fazer uma ligação Velha Garcia, ou pelo menos começar um projeto de fato, né? Não o que está sendo feito hoje, que é um paliativo, é o que já tinha antes, enfim, que não vai resolver a situação. O senhor tem alguma proposta mais ousada nesse sentido? O senhor pode antecipar para o seu eleitor alguma obra? Alexandre, a proposta mais ousada é fazer o básico para o cidadão. O cidadão não quer proposta ousada, o cidadão quer que a gente faça o mínimo para ele viver bem. Ele não quer obras faraônicas, ele não quer ponte estaiada, ele quer a qualidade de vida nos bairros. A gente tem cidades dentro da cidade. O Grande Garcia é uma cidade dentro da cidade. A Itopava é uma cidade dentro da cidade. A Velha é uma cidade dentro da cidade. O cidadão não quer obras faraônicas, pontes e mais pontes. Quer sair desse debate que há 8 anos vem sendo enganado de ponte aqui, ou ponte lá, ou ponte acolá. Um fala que a duplicação da ponte da Van, que o Mário está fazendo, vai ser necessário. Outro fala que é na Rodolfo Freigang. Eu falo que tem que melhorar o básico para o cidadão. Tem que atender ele nos bairros. O cidadão, 99%, vive nos bairros. E é lá que tem que melhorar a qualidade de vida. Seja de transporte, seja de qualidade de pré-embarque. Não adianta fazer ponte no centro e o mato tomando conta
da estação de pré-embarque. Tem que ter o básico para o cidadão. Né? A gente vê o mato tomando conta dos bairros, os buracos tomando conta das ruas, as ruas ainda de poeira, de barro. Então, se a gente não faz o básico, por que alguns vêm aqui propor obras faraônicas se o básico não está sendo feito? Com relação ao setor de turismo, que é uma indústria bastante importante aqui da cidade, o senhor falou até da geração de empregos, mas acabou não tocando nisso. Como é que o senhor pretende dar uma incrementada no turismo, que talvez seja aí uma das principais ferramentas aí para geração, para retomada desses empregos? Alexandre, Blumenau se destaca no têxtil, na medicina. Eu mesmo consegui o título de capital catarinense dos transplantes para Blumenau. Blumenau se destaca na tecnologia de informação. Tem mais de 300 empresas de informática em Blumenau. Blumenau se destaca em vários aspectos, na cultura germânica. A gente tem a Vila Germânica em Blumenau. Tem algum evento têxtil? Não tem. Tem algum evento de medicina? Não tem. Tem alguma feira de informática, de tecnologia? Não tem. Nenhum dos segmentos é contemplado pelo poder público municipal. Parece que a administração municipal virou um fim em si mesmo. Ela olha para si apenas e apenas para o seu próprio umbigo e não contempla a realidade da cidade, a realidade dos agentes econômicos da cidade. E aqui eu citei alguns: medicina, se destaca nisso, têxtil, as indústrias têxteis, a tecnologia de informação muito forte, dentre outros segmentos, metal mecânico também, que tem também em Blumenau empresas importantes. Inclusive a Autona agora anunciou que quer sair da cidade, mais uma empresa que está deixando Blumenau. Então a gente tem que fazer um movimento para fortalecer a nossa cidade, para as empresas permanecerem, para a gente atrair novas empresas. Blumenau é uma vitrine nacional que está sendo mal gerida. E a gente tem uma Vila Germânica que está sendo subutilizada, inclusive para o turismo, que estávamos falando, para eventos de turismo. A gente também tem turismo germânico que pode ser explorado na Vila Itopava. Nós temos ecoturismo no sul da cidade, Spitz, Morro do Spitzkopf, o Mini Spitz, a Trilha do Sapo. Será que esse pessoal que está há 40 anos na administração já subiu ou sabe onde fica o Spitzkopf? Como é que vai propor alguma coisa de ecoturismo para a cidade? Então eu tive a oportunidade de ser deputado estadual e rodei várias cidades em Santa Catarina. E eu vi modelos bons, exitosos, que podem ser trazidos para Blumenau, em termos de saúde, educação, desenvolvimento econômico e turismo. E o turismo é uma matriz forte de desenvolvimento econômico e social. Tem cidades que se pautam única e exclusivamente pelo turismo. Não seria o caso de Blumenau, seria um fator a mais. Mas nós temos tanto potencial, tantas vertentes que são ignoradas pelo poder público e que com certeza será uma matriz forte caso eu chegue a ser prefeito da cidade. Quero voltar em dois assuntos. Quando a gente falou na questão da saúde, a gente falou de um dos gargalos, que é o pronto atendimento, que acaba sobrecarregando os hospitais. Mas quem conhece o atendimento na saúde sabe que o atendimento básico ali, ele não é ruim. Não é um atendimento, perto da comparação com outros locais, aí, é um atendimento razoável. O que a gente começa a sentir dificuldade é para atendimento de médico de complexidade, de alta complexidade, cirurgia, algum tratamento mais complicado. Como é que o senhor quer focar nessa área? Como é que o senhor pensa em trabalhar nessa área, que é uma área delicada da saúde pública em Blumenau? Investir em qualidade de saúde, investir em formação de profissionais, valorizar bem os profissionais desse segmento, fortalecer os postos de saúde, que é o atendimento primário, depois fortalecer os AGs, depois fortalecer os hospitais filantrópicos, que são os hospitais que tocam a nossa região, não só a nossa cidade, mas a nossa região. Fortalecer o Santo Antônio, que é um hospital filantrópico, e que o município de Blumenau deve mais de 3 milhões para o hospital e não paga essa dívida. Fortalecer o Hospital Santa Isabel, que, como eu disse, conseguimos um convênio, não recebia nada, eu consegui o convênio, 13 milhões e meio. Fortalecer a Associação Renal Vida, Dr. Roberto Benevenuti, Dr. Tarcísio, como é que é o nome dele? O gestor lá, o Tarcísio mesmo? Tarcísio Steffen, que faz um trabalho fantástico agora com a nova sede ali no Bom Retiro. Por que o município não faz um convênio com eles e ajuda essa instituição que tanto ajuda os blumenauenses? É necessário. Aliás,
Em termos de ajudar a Renalvida, sequer o município ajudou em termos de área azul, que era uma proposta que tramitava na Câmara quando eu era vereador. O paciente que ia fazer hemodiálise para ele ter um tempo a mais de área azul, sequer isso o município atendeu, tendo que ir 3 vezes por semana, ficar 4, 5 horas na máquina fazendo a limpeza do sangue. Então falta humanidade para a administração pública, falta olhar para os bairros, falta olhar para as pessoas e parar de olhar para si próprio, para os seus próprios interesses, que é o que a gente vê que está acontecendo. Tanto que essa administração é a administração na história de Santa Catarina mais investigada pelo Ministério Público e que os contratos foram mais investigados pelo Tribunal de Contas do Estado. Todo o contrato é investigado por suspeita de irregularidade. Quero focar novamente na questão da educação infantil para fazer mais um gancho. O senhor falou da construção de novos espaços e também a compra de vagas em creches. Eu quero entender, por exemplo, já está se fazendo aquelas do governo federal, que viraram uma novela, mas insisto, não é somente fazer o espaço, é também botar profissionais que atendam, tem essa demanda. O senhor fala em comprar também vagas em creche, a prefeitura começou a comprar, fez uma pequena compra, só a coisa não evoluiu. A minha pergunta de onde é que o senhor vai tirar recurso para conseguir construir essas creches que o senhor está falando, lembrando que essa crise que nós estamos vivendo do coronavírus aqui, vai ter uma migração muito grande para as creches particulares. Como é que o senhor vai tirar recursos para comprar mais vagas em creches, para construir novas unidades? E essa minha pergunta vale também para tudo que o senhor está propondo. O senhor está fazendo questão da UPA, é uma questão muito bacana, mas é uma questão cara, não só a construção, como a estrutura. Construção tu consegue via governo federal. Alexandre, quando você dá um voto de confiança para uma pessoa ou para um candidato, você olha o passado dela. É só olhar o que eu fiz como deputado. A quantidade de recursos que eu consegui a fundo perdido para Blumenau. Eu consegui mais recursos a fundo perdido, que não é empréstimo, é recurso que eu consegui do governo do estado e do governo federal do que os outros deputados todos juntos. Ou seja, capacidade de articulação política. E no banco, e no BID, como a atual gestão faz, e pegar empréstimo, qualquer prefeito faz. E no Banco do Brasil, e na Caixa, e no BID, ou em qualquer outro banco. Conseguir recurso a fundo perdido, que é investimento da nossa carga tributária, injetado pelo Estado ou pela União, aí tem que ter articulação política, tem que ter jogo de cintura política. E eu fiz isso como deputado. E eu falei agora há pouco, a quantidade de recursos, 28 milhões para o centro de eventos, 4 milhões para o aeroporto, 13 milhões no convênio com Santa Isabel, 3 milhões na dívida com Santo Antônio, botei 4 milhões de emenda parlamentar, dos 6 que os deputados todos colocaram, sozinho eu coloquei 4. Então, eu tenho essa capacidade de trazer recursos para a nossa cidade, para fazer a coisa acontecer. É só olhar o que eu venho fazendo como deputado. E outro, que eu já falei aqui também, é a administração pública investir nas necessidades da população. Você que mora numa rua de barro, você que não tem creche para o seu filho, você que não tem posto de saúde, você que pega a fila para ser atendido no Santo Antônio, saiba que a atual administração gastou do seu tributo 17 milhões para fazer propaganda. Em 4 contratos. Um de 9 milhões e 900 e mais 3 de 2 milhões e 500. 17 milhões e meio para fazer propaganda. Para dizer que a administração está boa e muitas vezes para bater nos adversários políticos. Candidato. Então, só para concluir, o dinheiro do pagador de imposto, seu dinheiro, meu dinheiro, nosso, tem que ser bem investido nas necessidades da população. Pelo que está se desenhando aqui em Blumenau, nós vamos ter 9 candidaturas, né? Ainda é um desenho, pode ter uma mais, uma menos, mas enfim. Mas pelo jeito o senhor já mirou seu adversário da campanha eleitoral, eu estou enganado? O meu adversário são os problemas da cidade. O meu adversário são os inúmeros problemas da cidade. E se os atuais administradores não resolvem esses problemas, ou muitas vezes criam mais problemas para as pessoas, eu, agora, enquanto parlamentar, tenho a obrigação de tornar público e cobrar melhorias. E se eleito prefeito, tenho a obrigação de solucionar esses problemas. Eu não tenho adversário político. Os meus adversários são os problemas que dificultam a vida do blumenauense, na saúde, na educação, na infraestrutura. Esses são os meus adversários.
Candidato, na semana que passou, o Poder Judiciário divulgou o nome de uma pessoa responsável por um perfil anônimo aqui, o Capivara Linguaruda, que ele existia basicamente como para atacar determinados candidatos, determinados políticos que estavam ali. E saiu o nome de um assessor seu como sendo o proprietário dessa página. Um assessor parlamentar seu da Assembleia Legislativa, pago com dinheiro do contribuinte. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu não concordo com esse tipo de publicação, mas contudo, ele não falou nenhuma mentira. A publicação que ele fez não foi nenhum fake. Ele fez uma publicação linkando a Operação Tapete Negro com os seus envolvidos, uma operação que ocorreu na cidade e que teve implicações no âmbito criminal e no âmbito eleitoral. Inclusive, no mesmo dia da divulgação do nome do rapaz proprietário da página, o Supremo Tribunal Federal restabeleceu a condenação, inclusive de vereadores da cidade, que tem muito a explicar para a sociedade. Embora eu não concorde com perfis anônimos, deixei claro para ele e adverti, tanto que ele apagou a página, que não era do meu conhecimento. Não, ele apagou porque a justiça mandou tirar. Não, ele apagou. Não, foi a segunda página. A justiça mandou tirar, né? Não, a justiça mandou tirar, mas ele apagou... A segunda página que foi criada. Tudo bem, mas eu adverti ele, eu não concordo com isso, dele ter publicado num perfil anônimo e não num perfil fake, tanto que ele criou a página com o próprio e-mail dele, ele devia ter feito a publicação na página dele, contudo, o conteúdo que ele publicou, só deixa eu concluir, já tinha sido publicado pela imprensa, por você, pelo município também, inclusive falando da Operação Tapete Negro e dos seus envolvidos. Alexandre, cá entre nós, se o candidato, não vou falar, se o político envolvido for pedir a derrubada da página de cada cidadão blumenauense que o implicou com a Operação Tapete Negro, não tem mais Facebook na cidade. Candidato, mas o senhor está se referindo a uma postagem específica que foi motivo da ação judicial, porque o perfil, ele fazia isso todos os dias com várias coisas. O senhor está pensando... Mas, assim, mas qual o fake news que ele publicou? Não, tem várias coisas que realmente... Mas me elenca um, então. Não, eu não vou entrar... Então, só para deixar claro para o eleitor, o senhor está passando a mão na cabeça do assessor. Não estou passando a mão. O senhor exonerou ele? Não exonerei e não vou exonerar. Okay. Não exonerei e não vou exonerar. Primeiro porque eu o adverti e eu falei que não é o meu mote de trabalho. Sim. Eu quando falo, eu falo na cara e todo mundo conhece o meu jeito de trabalhar. Assim como vereador, deputado e se eleito prefeito for. Né? Então eu não concordo com esse tipo de situação. Agora, a publicação que ele fez não é fake news. A publicação que ele fez retrata uma operação que ocorreu na cidade, que teve inúmeros implicados, inclusive um ex-prefeito que é também candidato a prefeito à cidade. Que já foi inocentado. Foi inocentado. Criminalmente, Foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. E quem não é inocentado pelo Supremo Tribunal Federal? Pelo Dias Toffoli. O Collor foi, o Lula foi, todo mundo é. Chega lá, é poder e influência. Tu sabe como é que funciona Brasília? Eu não estou querendo dizer que ele não é inocente. Eu estou querendo dizer que ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Tirem as suas conclusões. Se cada um que falar do tapete negro tiver a sua página derrubada, que democracia que a gente vive aqui na cidade? Mas deixando claro, candidato, que não é somente isso. Mas enfim, é para deixar claro para as pessoas que não é bem isso. Ele fazia um perfil de ataque sistemático. Candidato, o senhor tem um minuto aí para fazer as suas considerações finais, já estamos no nosso tempo ali no limite. Alexandre, eu agradeço a oportunidade, conversar com vocês também é uma oportunidade de nós mostrarmos o nosso trabalho, mostrarmos quem somos, mostrarmos o trabalho que fizemos, mostrarmos um pouco das nossas propostas, mesmo com limitações eleitorais, e mostrarmos que Blumenau merece um novo rumo, com novas pessoas, com sangue novo, com cabeça nova, pessoas que saiam desse ciclo vicioso que há 40 anos administra a nossa cidade numa mera mudança de cadeiras. E, acima de tudo, pessoas que tenham as mãos limpas. Mãos limpas. É isso que a gente precisa fazer, a mudança que, a nível federal, vem sendo feita pelo presidente Bolsonaro. Obrigado, Alexandre. Candidato Ricardo Alba, eu que lhe agradeço. Esse é o Informe Blumenau, trazendo aí os candidatos que são homologados formalmente pelos partidos. Eles vêm aqui, a partir desse final de semana aí vai ter uma enxurrada de homologações e todos os candidatos estarão aqui. Lembrando que essa entrevista
transmitido ao vivo pelo Facebook, vai para o nosso YouTube, daqui a pouco está na nossa capa do site, você pode nos acompanhar. A você que nos acompanhou, um grande abraço, até a próxima.